eu sou o Daniel Silva. E eu sou o Maurício Colpas. E está no ar mais um podcast Prosperidade na Prática. Maurício, o tema de hoje é um tema que eu escolhi não porque as pessoas pediam sobre esse tema, mas porque eu reparava que muitas das tuas respostas envolviam esse tema. Então eu passei a acreditar que isso seria algo muito importante para as pessoas saberem. E o tema é crenças. O que são crenças? Bom, para falarmos de crenças, é importante nós primeiro definirmos o que é crença de uma maneira geral, porque quando nós falamos em crença, as pessoas têm tendência a associar a crenças religiosas. E quando nós falamos de crenças em programação neurolinguística, em PNL, portanto, nós falamos de verdades ou mentiras que nos contam enquanto somos pequenos e que depois são histórias que vivemos e que passamos a acreditar, mas são, no fundo, verdades que são instaladas no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, portanto, devido às situações que você vive, não é? ou que alguém lhe diga, dê um significado àquilo, e aquilo passa a ser uma verdade absoluta. E essas crenças, elas ficam instaladas, como eu falei, guardadas, numas caixinhas próprias, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem, no nosso inconsciente. E de que forma é que essas verdades são ou não importantes para a nossa vida? Supostamente, quando essas verdades são nos ditas, elas são ditas por pessoas da nossa inteira confiança, fundamentalmente, quando nós somos muito pequenos. Porque o que acontece? As crenças, elas começam a ser instaladas desde o momento em que você viva uma realidade qualquer que seja a sua idade. Portanto, você, desde a vida intrauterina, está a ter contato com o meio externo através da sua mãe, através do cordão umbilical, através das emoções da sua mãe. E depois, quando você vem ao mundo, você começa a ter o contato físico, através da visão, audição, tato, paladar, enfim, olfato. Esse contato com o meio externo prioritariamente, ou melhor, a princípio, ele é feito com as pessoas que têm a sua guarda. Normalmente a mãe, até maioritariamente a mãe, porque a mãe amamenta, inclusive, não é? Então a mãe passa mais tempo com o filho no colo e com um contato mais íntimo através da amamentação. Então a criança cria um elo de dependência biológica, dependência de vida desse outro ser humano, a mãe. E a seguir a mãe, o pai, os irmãos, os avós e aí por aí adiante. Mas esse vínculo maior é com a mãe. Então o que acontece? A criança vai crescendo e ela tem um olhar diferenciado para a mãe do que um olhar para outra pessoa qualquer. Conforme ela faz 1 ano, 2 anos, 3 anos e até os 8 anos de idade, normalmente, ela não tem muito discernimento do que é de fato verdade, o que não é verdade. E quando eu falo verdade, não é na questão da contar uma mentira ou contar uma verdade. É o que é importante na história que a mãe conta. Se a mãe diz que é perigoso, ponto. Se a mãe diz que é proibido, ponto. Se a mãe diz que faz mal, ponto. Se a mãe diz que é feio, pronto. Se a mãe diz que a criança é feia, pronto. Compreende quando eu digo verdade? Se a mãe diz você é incompetente, a criança acredita que é incompetente. Bom, é óbvio, estamos a falar de palavras mais rebuscadas e que talvez a palavra incompetente não esteja no dicionário da criança. Mas feio, mal, compreende? Esse tipo de acusação, de informação dada pela mãe, depois pelo pai, são informações verdadeiras. E é esse discernimento que a criança não tem até mais ou menos os 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade. Então, ela acredita piamente naquilo que é dito pela mãe e pela família. Portanto, isso é que são as crenças e de que forma que elas são adicionadas através dessas informações. Agora, isso não quer dizer que a mãe ou o pai queira mal àquela criança. Nem faz sentido pensar uma coisa dessa. Ela, quando está fazendo aquilo, ela está educando
da forma dela. Mas em programação neurolinguística está instalando crenças que depois podem se tornar crenças que vão impulsionar aquela criança a ter resultados positivos na vida, são chamadas crenças possibilitadoras, ou crenças que vão dificultar o desenvolvimento daquela criança, intelectual, físico, ou seja, qualquer tipo de contato social, que são chamadas crenças limitantes ou crenças limitadoras. Queria que você desse um exemplo, já que falou em crenças limitadoras e crenças possibilitadoras, ou limitantes e possibilitadoras. Queria que desse um exemplo de como poderá acontecer a programação de uma crença limitadora e como poderá acontecer a programação de uma crença possibilitadora. Eu dei aqui alguns exemplos, mas na prática, por exemplo, se a criança está fazendo alguma coisa que a mãe considera errada, então a mãe diz que ela não deve fazer isso porque supostamente na cabeça da mãe aquilo está errado, e a criança vai fazer e corre mal, né? Aí a mãe cai, entre aspas, em cima da criança, né? Começa a chamar a atenção da criança, castiga às vezes a criança por ela desobedecer e, além do mais, dá uma informação reforçada de que ela é grossa, ou é burra, ou incompetente, como eu falei. Então, para se formar o que nós chamamos de imprinting, que é uma verdade que fica guardada, que é uma crença que fica instalada, você precisa viver um fato, nesse fato ter um significado associado e ter uma emoção forte envolvida. Quando você junta essas três situações, um fato, um significado para esse fato e associa uma informação, gera o que nós chamamos de imprint, né? Uma emoção. Eu posso dar um exemplo prático de uma criança que está num quarto brincando, né? E a criança brincando, a mãe fala: olha, Cristina ou Maria, qualquer nome, fica aí no quarto brincando enquanto a mãe está aqui lavando louça, eu daqui consigo te ver, então mantenha a porta aberta. Aí a criança ouve a informação, mas a criança, ela é criativa, ela está brincando com umas bonecas, ou se for um menino com os carrinhos, ou seja lá o que for, e no meio da brincadeira, do desenho mental da brincadeira da criança, ela se lembra que se fosse o carrinho que está passando por ali, a porta está impedindo, ela fecha a porta e está o assunto resolvido. A informação foi dada pela mãe: não fecha a porta porque eu não quero você sozinho, é perigoso você fechar a porta, então a mãe está aqui, está lavando a louça, está arrumando a casa, estou de olho em você. E a criança vai e fecha a porta. A mãe vê a porta fechada, fica preocupada, é normal. Chega lá, abre a porta e fala pro menino que fechou: vamos adotar a informação de que seja um miúdo, né? Um garoto que está brincando com o carrinho, ali passava uma estrada na cabeça dele e fechou a porta. A mãe abre a porta e fala: Joãozinho, eu já falei que não é para fechar a porta, porque afinal de contas, quando você fecha a porta e fica aqui sozinho, é perigoso. E a mãe quer estar olhando para você. Então, já falei, não fecha essa porta. O Joãozinho ouve a informação, é criança, e mais uma vez a parte criativa dela, ela vai continuar brincando. Pode acontecer da criança fechar a porta outra vez, não é? A criança não quer ser desobediente, a criança está brincando, não é? Ela não entendeu a informação do perigo que a mãe estava dizendo. A mãe que teve um dia de trabalho, né? Era horário da noite, a mãe estava lavando a louça da janta e o garoto está ali brincando, fecha a porta a segunda vez, a mãe já vem estressada, abre a porta e fala: João, já falei para você não fechar a porta. Quando você fecha a porta é perigoso. Toda vez que você ficar aí dentro trancado, fechar a porta, você vai ficar trancado, é perigoso, e a mãe não vai poder te salvar. E eu quero estar de olho em você. E a criança leva um susto, porque a mãe foi mais brusca. Mas ainda assim, talvez não seja suficiente para que aquela criança entenda que não seja para fechar a porta. E na sequência, ela continua brincando, e numa terceira vez ela vai e fecha a porta outra vez. A mãe
dado o estado físico de cansaço dela, foi um dia inteiro cansado, ela não quer o mal da criança, está educando a criança, vai lá, abre a porta com força e ao abrir a porta magoa, machuca a perninha da criança que está ali do lado e além disso ainda grita: eu já falei que eu não quero que você feche a porta, toda vez que você fecha a porta é perigoso, você não vê que você não pode fechar a porta, você vai ficar sozinho, vai ficar trancado aqui, isso é um perigo, não sei o quê. E o garoto assustado com aquele berro, a mãe gritando e o garoto assustado. E por causa disso você vai ficar de castigo. Pega o garoto, põe ele sentado no sofá, ainda dá um tapa na bunda do garoto, né? Põe o garoto sentado no sofá, o garoto começa a chorar, assustado, com medo, né? Com os gritos da mãe. Vamos analisar o que aconteceu. Para a criança aconteceu alguma coisa, não é? Que amanhã ela já esqueceu. Mas naquele momento, naqueles segundos em que a mãe abre a porta, bate a porta na perna do garoto, machuca a perna dele, ela começa a gritar. O que acontece? Aconteceu um fato: fechar a porta. A mãe deu um significado: fechar a porta é perigoso. Você vai ficar preso, você vai ficar sozinho e é perigoso. E a criança, além de tudo, tem uma emoção forte envolvida, que foi os gritos da mãe, a pancada que a mãe deu na bunda da criança, né? Que, aliás, isso é proibido hoje em dia, graças a Deus, né? E a criança, além daquilo tudo, da gritaria, ainda leva com tapa e vai de castigo. Ou seja, houve uma emoção forte envolvida, de medo, né? Susto. E aquilo tudo, naquele momento, são questões de segundos, né? Gera uma verdade absoluta na cabeça da criança, que é fechar a porta e você ficar... Toda vez que fechar a porta, você corre risco, você fica com medo, porque tem perigo de você ficar sozinho, né? E acontecer alguma coisa perigosa. Tudo bem, isso são questões de segundos. E a criança continua no dia seguinte, a criança vai dormir, no dia seguinte ela vai brincar, e a criança vai continuar a vida dela normal. Ela vai fazer 6, 7, 8, 9, 10 anos, 15 anos, 20 anos de idade, por exemplo. Aí ela vai no edifício do pai para entregar uma coisa qualquer no trabalho do pai, é no 15º andar. Faz como faz todos os dias, entra no elevador, aperta o número 15, subitamente falta luz no edifício, subitamente ele fica preso no elevador e subitamente ele entra num ataque de pânico que ele não consegue se controlar. O que aconteceu nesse momento? Uma porta se fechou, ele estava sozinho, a luz se apagou e o subconsciente dele, né, a informação que estava guardada lá mais abaixo, lá no inconsciente, porque viveu aquela emoção, criou um imprint, criou uma crença, aquilo está guardado lá embaixo. No nosso subconsciente, vou abrir aqui um parênteses, no nosso subconsciente, nessa área mais profunda do inconsciente, ele não tem data, ele não registra os eventos com datas marcadas, como nós conscientemente fazemos numa agenda. O que aconteceu há 10 anos, 20 anos, 15 anos atrás, aconteceu, ponto, está lá. E para o inconsciente, aquilo pode ter sido ontem. Então, quando o seu inconsciente percebe que você está preso, está fechado numa porta escura, sozinho, imediatamente o seu inconsciente diz assim: você está em perigo, você precisa sair daí, você vai, toda aquela informação que ele tem lá vai acabar acontecendo na cabeça dele. Então, como ele não tem como solucionar, e ele começa a gritar, começa a dar falta de ar, começa a dar desespero. Se você for pensar, o elevador fechou a porta, ali nunca vai faltar oxigênio.
ele nunca vai morrer por falta de ar ou porque está preso no elevador. Ele pode ficar ali 1 dia, 2 dias, 3 dias, vai começar a ter problemas de fome. Morrer por causa de 10 minutos, 1 hora que ele fique preso, isso não vai acontecer. Mas o inconsciente deu essa informação, é um alerta que ele abre, ele vem à tona, abre a informação e você tem que resolver a questão. Compreende? Então, essa situação foge do controle do consciente. Conscientemente ele sabe que o elevador não vai cair, conscientemente ele sabe que não vai acabar o oxigênio, conscientemente ele sabe que não vai morrer. Mas inconscientemente, que é a parte do seu cérebro que tem 95%, né? E que é responsável pela sua existência nesse planeta, mantém a sua vida, ele dá logo o alerta. Você precisa sair daí, é perigoso, é perigoso, é perigoso. Foi a informação que a mãe deu. Fechar a porta é perigoso. Isso não quer dizer que todo mundo que tenha medo de andar de elevador tenha que ter tido uma história parecida com essa. Não, porque você fechou a porta de um elevador, as pessoas normalmente ficam um pouquinho aflitas. É normal, porque você não sabe o que vai acontecer. É o medo do desconhecido. É normal que você tenha um pouco de medo. Agora, entrar em pânico, né? A tal da claustrofobia, são situações que remetem automaticamente a situações vividas anteriormente, porque conscientemente isso não é grave, não é perigoso você estar ali, mas inconscientemente você acaba vivendo uma experiência que você viveu no passado, que foi a emoção com o fato e o significado que foi dado naquela altura. Isso é a crença. A crença é exatamente isso. Esse é um exemplo da crença limitadora ou crença limitante. Isso vai limitar a vida dele, até que ele resolva pegar nisso e tratar desse assunto. Agora, uma crença possibilitadora, por exemplo, é você estar na mesma história de uma criança, né? Porque normalmente essas crenças instaladas, as mais fortes pelo menos, acontecem quando você é criança, você não tem o tal do discernimento. Vamos colocar o mesmo cenário, uma casa, a mãe está em casa assistindo novela, já acabou de lavar a louça, a criança está brincando com os brinquedinhos dela ali no chão e normalmente até os pais fazem isso, dão brinquedo para as crianças para elas se divertirem e não atrapalharem o telejornal ou a novela. E aí a criança, a mãe está vendo televisão e fala, ai, estou cheio de sede. Por exemplo, né? Fala para os botões dela, comenta. A criança ouve aquilo e vai lá na cozinha pegar um copo d'água para a mãe. E a boa vontade da criança é servir a mãe. Sabe que a mãe está ali, ela manifestou sede, ela foi lá buscar água. A mãe está vendo televisão, está atenta na novela, não está dando atenção ao que está acontecendo, mas, no entanto, ouve a porta, está atenta ao barulho, o subconsciente ligado, né? Aí grita dali do sofá, ô fulano, o que você está fazendo? Ela, vou pegar água para você, mamãe. Não faz isso que você vai quebrar as coisas, não sei o que, dá uma bronca no garoto, mas está ali vendo televisão e fica. E o garoto vai e realmente consegue pegar o copinho, consegue encher a garrafinha, o copinho d'água, e vem ele todo contente com o copinho na mão. De repente, no meio dos brinquedos, ele tropeça num dos brinquedos ou na ponta do tapete e cai e quebra o copo, derrama água e faz ali um estardalhaço danado. A mãe pode ter duas reações. Eu não vou forçar a insistir na primeira reação, que é a reação negativa criando um imprint negativo, que já demos um exemplo, né? Mas ela podia chamar atenção, gritar, mesma história. Mas ela também pode fazer uma segunda opção, que é entender que o que a criança fez foi a criança fez o possível para agradar a mãe. Ela não fez para ser teimosa. Ela foi pegar água com amor. E que a criança eventualmente, apesar da mãe ter dito que não, a criança eventualmente tropeçou no tapete. E caiu. E quebrou. E em vez da mãe gritar com a criança, chamar atenção, botar a criança no sofá de castigo, dar 2 tapas, a mãe chega e fala assim, cuidado meu filho, olha, vem devagarzinho porque o vidro pode machucar o pezinho. Aliás, espera aí, não se mexe que a mamãe vai aí pegar você. A mãe vai e pega a criança no colo, que a criança vai estar assustada, não é? Porque ela foi fazer uma coisa, quebrou, molhou, ela sabe que fez uma coisa que não é
suposto ter acontecido, que é quebrar copo e molhar tapete. Então a criança pega no colo e pega com carinho. A mãe pega a criança, afaga a criança, acalma ela, até porque ela está nervosa com o que aconteceu, e em vez de chamar a atenção, obrigar, ela pode até falar para a criança que tem que ter cuidado, mas que essas coisas acontecem. E quando acontece isso, a pessoa só tem que andar mais devagar e que para não voltar a acontecer. E a mãe pega a criança no colo, olha, a mãe vai te ensinar como é que é. Pega a criança no colo, vai até lá, enche o copo d'água, dá na mãozinha da criança e ensina a criança a fazer o percurso com mais cuidado. E a criança conclui a tarefa com sucesso pela segunda vez. O que aconteceu ali? Vamos analisar em termos de programação neurolinguística. A criança entendeu que quando ela toma uma iniciativa e que algo não corre bem nessa iniciativa, derivaria duas saídas. Ou a mãe tratou mal e ela vai criar uma crença negativa, ou a mãe criou bem e cria uma crença positiva. Nesse caso que eu contei, que a mãe entendeu, explicou, ele criou uma crença possibilitadora. Por quê? Porque ele vê que a mãe ensinou a ele que quando ele toma uma iniciativa e que corre mal, isso é normal, faz parte do aprendizado e que você deve tentar outra vez, porque a mãe pegou na criança, foi lá, ensinou, deu na mãozinha da criança e a criança fez o percurso e concluiu, pela segunda vez, concluiu com sucesso. O que acontece nessas duas situações? A criança cresce, não é? A mesma história do outro, chega lá aos 18, 20 anos, ela está fazendo a faculdade dela, e de repente ela é convidada para ir lá na frente, para executar um trabalho, para apresentar um trabalho. E ela fica muda, ela não consegue falar em público, não consegue desenvolver o trabalho. Dá branco, ela não consegue ir para frente. Por quê? O que acontece? Porque ela sabe que se ela tiver que tomar essa iniciativa e se correr bem, ou melhor, se correr mal, no caso da mãe ter chamado a atenção, ela vai bloquear e não vai sair dali. No caso da mãe ter dito a ela que isso tem sempre uma alternativa positiva, ela não vai ficar bloqueada. Ela vai ter a dificuldade dela por timidez ou o que quer que seja, mas ela supera. Ela pode errar, mas ela vai entender que o erro faz parte do percurso, faz parte do aprendizado. E ela convive bem com essa situação. E ela não se vai deixar paralisar com a situação da timidez. Ela vai enfrentar. Compreende? Eu acho que foi uma explicação bastante longa, mas para que você pudesse explicar, para você poder entender na prática como é que funciona a crença que paralisa, né? A crença que impossibilita e a crença que impulsiona, em duas situações fundamentalmente das crianças, como eu falei, dos 0 aos 7 e 8 anos. Você falou também que as crenças são as nossas verdades. Essas verdades que nós formamos em criança acompanham-nos a vida toda? Sim, como eu falei, a mãe, o exemplo da mãe é um caso típico. Aconteceu quando criança, ela vai chegar aos 20 anos, no elevador do pai, ela vai desenvolver porque aquilo não é temporal. Vai buscar no subconsciente, é intemporal, é como se fosse ontem, e no entanto ela já é adulta, tem 20 anos, e muitas vezes se isso não é tratado, ela vai aos 30, aos 40, aos 50, e vai ter isso a vida toda, tanto na limitante quanto na possibilitadora. E como é que é possível reprogramar essas crenças limitantes? Ou seja, já que essa verdade acompanha a pessoa a vida toda, a pessoa não tem que ser limitada por uma coisa que aconteceu muitas vezes na infância até ao resto da vida dela. Como é que ela pode reprogramar essas crenças? Essa é a palavra exata. Quando você reprograma ou ressignifica, aliás, a palavra mais correta é ressignificar, porque o que aconteceu? Aconteceu uma situação, um fato, e foi dado um significado. Gerado uma emoção, criou um imprint. Supostamente, você não consegue nunca mais na sua vida apagar, deletar, porque foi uma experiência que você viveu, é um fato. Às vezes o subconsciente, quando é uma situação muito traumática, ele deleta, não deleta, ele cobre. E você nunca mais na vida se lembra de algo terrível que aconteceu com você, né?
Você pode ter, por exemplo, uma situação fatídica em que a criança presencia a mãe matando o pai, por exemplo. Aquilo pode ser tão traumático para a criança, vai ser uma experiência vida, vai ficar lá no subconsciente gravado, vai ter influência naquilo, mas a ação é apagada, entre aspas, é acobertada. Mas aquilo ali, todo o fato que a pessoa vive, fica armazenada. Então você nunca consegue apagar, deletar essa informação. O que você consegue é acessar de alguma forma, e quando eu digo de alguma forma, exemplificando, você pode, através de terapias específicas, onde você usa, às vezes, a hipnose, né, ou técnicas de sugestão até pré-hipnótica, uma situação em que você faz regressão de idade, em que você consiga, de alguma forma, reviver essa situação mentalmente. Você vai até o ponto onde aconteceu pela primeira vez e que aquilo te marcou. E com a ajuda de um terapeuta vão ser dados recursos e significados alterados, para que dentro daquela bolinha, né, vamos imaginar que seja uma bolinha, cada imprint seja uma bolinha ou uma caixinha, para quem quiser, que for mais viável a visualização, e a informação está ali, a crença está ali guardada. Nós conseguimos, como eu disse, não conseguimos apagar, queimar, jogar essa caixinha fora, mas nós conseguimos abrir essa caixinha ou essa bolinha e inserir dentro dessa informação outro significado. Inclusive dar ferramentas que a criança, ou naquela altura, a criança ou depois de adulto, a pessoa não tinha acesso naquela altura. Então, a técnica de reprogramação é essa. Você vai até o ponto, insere novas informações, dá um novo significado e aquilo deixa de ser uma crença que limita para ser uma crença possibilitadora, né? Você vai usar o artifício da mente consciente para criar uma situação que hoje você percebe conscientemente, né? Como a história do elevador, você sabe que não vai morrer com falta de oxigênio, né? Sabe disso conscientemente. Então há uma comunicação através do terapeuta, ou se a pessoa tiver desenvolvida para isso, ela pode ela mesma acessar o inconsciente dela e dar esse novo significado. Esse processo é algo fácil, é longo, é doloroso, ou seja, é uma coisa que a pessoa decide reprogramar, decide pedir ajuda, é algo que ela vai sofrer por fazer isso? Não, nota bem, é claro que reviver situações de intenso drama, de intensa emoção, muitas vezes não é fácil, porque você vai reviver, e quando eu digo reviver, emocionalmente você revive mesmo. Não é? Mas é preciso porque você precisa inserir informações, ferramentas e ressignificar aquilo tudo. Mas não é algo difícil, não é algo demorado. É mais demorado às vezes quando uma pessoa se depara com situações que acaba traumatizando e ela vem ter problemas psicológicos mais tarde, ou psiquiátricos, e depois toma remédio, e às vezes nem é um quadro psiquiátrico, né, para tratamentos com medicações, e as pessoas tomam anos remédios para curar uma crença que foi instalada em segundos. Se ela foi instalada em segundos, você pode reprogramar. Segundos, minutos ou o que quer que seja. Não quer dizer que obrigatoriamente numa primeira sessão de uma terapia você consiga acessar o subconsciente da pessoa, porque não é o terapeuta que invade o inconsciente da pessoa. A pessoa tem que se permitir ser, nem vou usar a palavra invadida porque é um termo forte, ela tem que se permitir a esse contato do inconsciente com o consciente. Ela tem que autorizar, o próprio inconsciente tem que autorizar o acesso a essa área, que é uma área blindada. Supostamente não é uma área que você conscientemente consegue acessar. Senão era muito fácil. Ô Daniel, entra aí nesse seu trauma, abre lá a caixinha e bota lá essa informação.
Ou seja, leva o seu tempo. Talvez o que demore um pouco mais seja a autorização, né? O trabalho do terapeuta com o cliente, o trabalho do coach com o coach, que é exatamente essa permissão, essa cumplicidade que tem que ser criada entre os dois para que haja acesso a isso. Achei interessante agora você ter falado nisso, de a autorização do nosso inconsciente para que isso seja reprogramado. Porque, por exemplo, isto porque já gravamos um podcast que falamos sobre a posição de vítima e muitas vezes isto pode estar relacionado com a crença. O que é que eu me lembrei? Que é uma pessoa que tem uma crença limitante, o resultado dessa crença limitante pode estar relacionada com o carinho que ela recebe. Então ela poderá de alguma forma ela se submeter a, digamos, a essa crença, a esse falhanço, para ela depois ir ter o carinho e assim juntar duas crenças que acabam por ser limitantes. Ou seja, ela tem uma crença limitante que ela não consegue. E o resultado dela não conseguir é o fracasso. Só que quando ela pensa que não consegue e ela acredita que vai fracassar. São duas crenças. Quando ela fracassa, ela recebe o amor. Então ela acaba por ter três crenças. A crença de que ela não consegue, a crença de que ela é uma fracassada e a crença de que quando isto acontece, ela recebe amor. De alguma forma isto faz sentido? As crenças podem estar relacionadas ou não tem sentido nenhum? Não, eu entendi tudo e tudo faz sentido. Aliás, não existe uma crença sozinha. Normalmente, quando você fala de crença, uma crença está atrelada a uma série de outras crenças. Para você derrubar uma crença, normalmente você, às vezes, quando derruba uma, você derruba uma série de crenças associadas. E muitas vezes, quando você derruba uma série de crenças, aparecem outras crenças, porque uma crença nunca vem sozinha. Então, você citou uma situação, exemplificou uma situação onde existiam três crenças limitadoras. E que eu vou refazer a história para você entender uma coisa importante. A primeira crença instalada, como você contou, a última situação eu vou fracassar, eu vou não sei o que para ganhar o carinho. A primeira crença é exatamente a questão de que ela só recebe o carinho através do sofrimento. Porque o ser humano entende, desde pequeno, que isso, penso que nós falamos exatamente dessa forma no outro podcast. O ser humano entende desde pequeno e fundamentalmente quando pequeno, né, que quando ela tem sofrimento, quando ela chora, ela ganha atenção. Isso acontece quando a criança tem fome, isso acontece quando a criança tem frio, ela não sabe falar, então ela chora. Ela chora por tudo e por nada. Aliás, a criança passa o maior tempo chorando, que é a forma dela se comunicar. Mas acontece que chorar não é uma coisa alegre. Chorar é um sofrimento. Você chora porque está em sofrimento. Quer seja por fome, quer seja por dor, quer seja por... Quando você está em sofrimento, você automaticamente recebe o cuidado de alguém. Nesse caso da sua mãe, principalmente. Não é? É ela que te socorre imediatamente. Isso cria uma crença, que é a crença de quando eu sofro, eu tenho amor. Não é? Ou quando eu sou amoroso, também é uma outra forma de receber amor, que é quando você é amoroso, você também recebe amor, que é a maneira mais lógica. Mas há essa ligação. Então a criança entende, desde pequena, nota bem, e quando eu falo isso, não quer dizer que está certo ou está errado. É assim que funciona. Não é? Porque a criança só sabe se comunicar dessa forma. E a mãe não vai fazer, não vou dar leite para não dar crença limitante à criança. Não é assim. A criança associa, é a associação da informação. Então, ela mais tarde, ela vai entender, porque está lá guardado, a informação de que quando eu tenho dor, eu tenho atenção. Então, mais tarde, dependendo de como essa crença foi instalada e das experiências que essas pessoas tiverem ao longo da vida, ela pode passar a vida associando a atenção dos outros ao sofrimento dela. E isso é preciso ter muita atenção, porque eu noto, nós temos o vídeo da posição de vítima, da síndrome do coitadinho da vítima, que é um vídeo que é viral e muito polêmico.
Da mesma forma que as pessoas entendem e acham, pô, Maurício, que bom, foi uma informação muito clara, outras pessoas sentem-se atacadas pelo vídeo. E normalmente, tá? Não estou dizendo que isso é o caso de todos. Quem ataca é porque aquele vídeo entrou como uma carapuça. Aí a pessoa começa, você está totalmente errado, porque eu tenho depressão, você não sabe o que é depressão. Ou seja, não é depressão, isso eu aproveito sempre para deixar claro. Há quadros que merecem e precisam de atendimento psicológicos, psiquiátricos até. O caso da depressão é um caso que, dependendo do nível da depressão, você não vai curar com uma PNL, com uma regressão de idade, pode até curar. Mas há casos complexos em que a pessoa está em situação extrema que precisa ser controlada, com medicamentos até. Então é preciso ficar claro que quando nós falamos em vítima, é associando ao comportamento. Não é o histórico patológico da doença, desse tipo de doença. Então a pessoa, ela sente que quando ela erra, ela tem atenção. Então ela acredita que ela tem que errar muitas vezes, porque ela se sente insegura, ela se sente sozinha, ela se sente perdida. No fundo ela quer ajuda, no fundo ela quer amor, e ela aprendeu que ela tem amor se ela se fizer de sofrida. E é esse sofrimento produzido de forma frequente é que faz a pessoa virar a coitadinha, que eu botei lá, síndrome do coitadinho, e veio lá e falou, não, porque eu sou médico e não conheço essa doença. Pelo amor de Deus, gente, eu não estou falando que síndrome do coitadinho é uma doença que está qualificada como uma doença, foi um termo que eu utilizei. Mas tudo bem, o erro foi meu, né? Porque passei a informação de uma forma, a gente em programação neurolinguística assume sempre, quando a gente comunica e a outra pessoa não entende, o erro está no comunicador. Então quando eu falo síndrome do coitadinho, não é uma síndrome, não está associado a outros fatores que leve a crer que seja uma síndrome. Quer dizer que foi um termo que eu utilizei para mostrar que a pessoa tem aquele ato repetitivo, é o que nós chamamos de padrão de comportamento. E a pessoa repete os erros para ganhar atenção. E ela nunca atinge o sucesso, porque ela não muda a atitude e ela não muda os resultados. Aí o que acontece? Ela é uma coitada, porque nunca dá nada certo na vida dela, porque ela nunca está bem com não sei o quê, porque ela nunca consegue não sei o quê. E o pior disso tudo é quando ela ainda, porque esses são os quadros, os comportamentos que associam a esse tipo de comportamento, ou dessa síndrome, entre aspas, do coitadinho. Ela ainda, por não obter resultado nenhum, a culpa nunca é dela. Entende? Então o que ela faz? Eu não consigo um bom emprego porque o país está em crise. Ela não consegue um bom emprego porque o país está em crise, não é por causa dela. A culpa não é dela. Eu não consigo, não consigo completar o meu horário de trabalho nunca porque tem um problema aqui no prédio que toda vez que eu desço tem uma avaria no elevador. Ou seja, eu estou dando exemplos que vai me surgindo na cabeça. Quer dizer, se ela sabe que o elevador avaria de 7 às 8, que é o horário que ela tem que ir para o trabalho, então ela desce a pé. Mas ela não vai fazer isso. Ela vai continuar insistindo no erro e vai continuar botando a culpa no outro do fracasso que ela tem. Então essa repetição de comportamento vai gerar o que nós chamamos da tal da coitadinha, da síndrome do coitadinho. Mas no fundo não é um síndrome, tá? E depois as coisas acontecem com muita frequência e acaba tendo a ver com essa crença instalada no início. E essa crença instalada no início vai associar a crença
de que ela precisa fazer as coisas erradas e que ela, ao fazer as coisas erradas, ter o resultado errado, ela vai criar uma crença de incompatibilidade com o que quer que seja, ou de incompetência, e essa crença vai gerar outra crença de que ela não é aceite no grupo porque ela não consegue fazer as coisas certas, não é? E ela não sendo aceita no grupo, ela pode ser demitida. Então, ou seja, existem várias crenças associadas a um processo anterior que foi causado quando é pequeno, que é que a dor traz a companhia das outras pessoas. Então a pessoa, nesse caso, quando ela resolve, digamos assim, uma crença em si que a estava a impedir de alguma coisa, automaticamente há outras coisas na vida dela que vão ser desbloqueadas. Sim, é o que eu digo. As crenças, como elas nunca estão sozinhas, elas são amiguinhas, elas andam de mão dadas. Todas as crenças. Elas andam de mãozinhas dadas. Quando você derruba uma, você derruba várias. Mas o pior é que elas são amiguinhas, mas tem várias filas de amiguinhas. Então você pode derrubar uma fila e vai aparecer outra. Então uma coisa está associada à outra. Aliás, se você pegar um papel e uma caneta e começar a escrever coisas que você acredita, eu não consigo fazer um trabalho direito antecipado, só consigo fazer em cima do joelho, em cima da hora. É uma crença. Você, não consigo, é uma crença. Eu não posso, é uma crença. Eu não tenho vontade nunca de, é uma crença. Né? E essas crenças são associadas a todos os comportamentos. Né? E eu costumo dar muito o exemplo do dinheiro. Né? Você cria crenças relacionadas ao dinheiro. Eu não consigo juntar dinheiro, eu não consigo. São crenças que você tem instaladas. E aquilo vira verdade. E depois você não consegue. Compreende? E no capítulo amoroso, como é que essas crenças negativas, limitadoras, se podem manifestar? Depende muito das experiências que essa criança tenha vivido, não é? ou mesmo em adulto. Mas, de qualquer maneira, como as crenças são mais impactantes quando você é criança, então existem várias situações que a criança pode presenciar, como no caso de uma traição, por exemplo, o pai trai a mulher e a criança se apercebe ou vê uma situação parecida e eventualmente o pai até nem se separa ou se separa. Ele vê no comportamento do pai algo normal, dependendo como aquilo for, porque o fato é a traição. Dependendo do significado que for dado a isso, ele pode achar normal, pode achar o fim do mundo, né? E depois pode aplicar esse comportamento na vida dele. E ele pode ser uma pessoa mais tarde que comporte-se da mesma forma, achando que não é normal ter um amor eterno. Alguém que ele possa conhecer e viver uma relação para o resto da vida. Porque teve o exemplo dentro de casa, da traição, da separação, da discórdia, da briga, da desunião. Então, aquilo pode influenciar no comportamento do filho. Fundamentalmente do filho, porque ele vai se remeter ao papel do pai. Então ele vai achar que é normal acontecer. Ou mesmo que ele não ache normal, o significado que tenha sido dado naquela altura pode gerar comportamentos que mais tarde ele vai ter dificuldade de relacionamento. Compreende? E no capítulo social, por exemplo, nós vemos muitas pessoas que têm uma certa dificuldade em se relacionar com outras. Isso também poderá ser uma crença que foi incutida quando ela era criança, que foi programada quando ela era criança, que pode estar a influenciar a vida social de uma pessoa? No fundo, você é retrato das suas crenças. Todo comportamento acaba por retratar uma personalidade que no fundo é a construção da sua vida, da sua história, das verdades que lhe foram contadas. Socialmente acontece igual. Se aquela criança, na altura em que ela teve que se mostrar publicamente por um motivo qualquer, for repreendida, for achincalhada, for xingada, for maltratada por uma atitude que ela tenha feito, não é? E fundamentalmente o significado que derem, né? Se eventualmente dizer que a criança não merece aquilo, ou seja, a informação do não merecimento faz criar uma crença de que ela não mereça atingir um status social, ela não mereça atingir uma posição no trabalho dela, não mereça estar bem. É uma crença limitante. E todas as vezes que ela atingir uma posição social melhor,
atingir um estado financeiro melhor, atingir uma posição melhor no trabalho, o subconsciente dela vai dizer assim: atenção, você não merece isso. É perigoso, atenção. E aí, o próprio inconsciente da criança, do adulto nesse caso já, não é? Começa a trabalhar para desconstruir aquilo que ele construiu, seja no aspecto financeiro, não é? Do dinheiro, seja no aspecto da construção da carreira, põe a carreira a perder, seja no aspecto de relação, e põe a relação mesmo a perder, e começa a criar o que nós chamamos das autossabotagens, que já desenvolvemos inclusive um podcast sobre isso. E enquanto adulto, a partir do momento em que eu deteto, por exemplo, uma pessoa que está lá em casa neste momento e que detectou que algum comportamento dela pode estar a revelar-se através de uma crença limitante, sei lá, ela agora tomou consciência de que ela criou dentro dela uma crença de que ela não consegue fazer alguma coisa. Enquanto pessoa, enquanto adulto, que neste momento eu já detetei essa crença limitante, o que é que eu posso fazer comigo mesmo para procurar ajudar na reprogramação dessa crença sem ter que necessariamente procurar um terapeuta? Ou procurar um terapeuta é obrigatoriamente o que eu devo fazer? Você procurar aprendizado, né? Você não sai, você não cresce e você não desenvolve, você não nasce com essa informação. O que eu tenho que fazer é algo que para explicar em 2 minutos ou 3 minutos, torna-se complexo. Você tem que buscar conhecimento, e esse conhecimento é uma coisa que você adquire conforme o seu interesse nesse assunto. Agora, é claro que se você tem vontade de saber sobre isso, você vai buscar mais e mais conhecimento. Como é que você, não sabendo nada, pode identificar? Agora, só com o fato de ter ouvido esse podcast, você já sabe que existem as tais crenças. Então, você já identificou um problema, ou tem a grande possibilidade de poder identificar esse problema. Você já ouviu na nossa conversa de hoje que existem técnicas de ser com terapias ou abordagens de hipnose ou coisas do gênero. Ou, eventualmente, você sozinho precisa perceber que crenças só entram na sua vida ou por um forte impacto emocional, como nós falamos desde o início, né? Você associa a um fato, a um significado, e associa também um forte impacto emocional, ou por repetição, né? Uma maneira rápida de eu falar de como reprogramar é você conscientemente entender: eu não tenho capacidade de ganhar dinheiro. Pronto, é uma crença. Aí você começa a entender essa crença. Eu não tenho dinheiro, não tenho capacidade para ganhar dinheiro. Não é verdade. Isso é uma mentira. Porque outras pessoas têm capacidade. Eu tenho um monte de exemplos de pessoas que ganharam dinheiro. E se outras pessoas conseguem, eu também consigo. Então, o que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro? Aí você começa a trabalhar conscientemente em cima de uma crença que era limitante e que passa a ser possibilitadora. Você para de repetir esse mantra que você recebe, que você diz todos os dias. Porque no fundo, por que eu chamei de mantra? Porque o que é um mantra? É você repetir, né? Os indianos utilizam muito. Você pega uma determinada palavra, uma determinada frase que faz algum sentido para o seu subconsciente, repete. Aquilo vai interiorizando. Você vai interiorizando aquela informação. E nós fazemos isso supostamente o dia inteiro. Falamos os nossos mantras o dia inteiro. Quantas vezes você que está me vendo fala durante o dia assim: olha, isso é difícil, viu? Hoje em dia isso é complicado. Olha, eu vou te contar, por mais que eu me esforce, a coisa está difícil. Olha, eu não sei, mas eu tento, não consigo. Isso são coisas que você repete o dia inteiro. Então, se você repete, se você fizer o processo contrário, você começa a ter informação positiva, por mais que você, no momento, até nem acredite que isso seja verdade. O processo contrário é repetir na positiva aquilo. Repetir na positiva, exatamente. Aí eu não consigo. Primeiro você entende que não é verdade. Isso tem que ser verdade. Porque só repetir, você pode repetir uma mentira e o seu subconsciente não aceitar. Conscientemente, você arruma uma explicação para aquilo. Esse que eu dei de exemplo, você pode dar qualquer outro exemplo.
Ah, não consigo entrar num quarto escuro. Você entende que quarto escuro não tem bichos, não tem monstros, não tem nada, que é coisa da sua cabeça, então você entendeu o contexto. E depois de você entender isso, você passa a repetir no positivo. Eu tenho coragem, eu sou corajoso, eu tenho possibilidade, eu tenho força. Muito bem. E na tua opinião, antes de nós terminarmos, eu gosto sempre de fazer uma pergunta um pouco mais relacionada com as crianças e com o papel que os pais acabam por ter na educação das suas crianças. Na tua opinião, que cuidados é que os pais devem ter a partir do momento em que agora entenderam que tudo aquilo que eles façam vai colocar dentro das crianças, crenças que podem influenciar o sucesso da vida delas? Que cuidados é que os pais devem começar a ter para que consigam colocar no inconsciente do seu filho, do seu sobrinho, do seu afilhado ou afilhada, crenças possibilitadoras? Bom, eu acho que aí a gente remete ao nosso início da conversa. Quando nós, no início da nossa conversa, começamos a falar que a criança acredita piamente na informação que o pai diz, que a mãe diz, fundamentalmente a mãe. Por quê? Dos 0 aos 7 anos, a capacidade de discernimento, de entendimento do que é certo e o que é errado, do que pode e o que não pode, é toda limitada pela informação que é dada pela mãe e pelo pai. Então, se tudo que o pai diz, tudo que a mãe diz é uma verdade absoluta, se você passa a ter consciência de que essas crenças são instaladas fundamentalmente nessa idade, que cuidados você tem que ter? Todos os cuidados com o que você vai dizer para essa criança. A informação que você vai repetir várias vezes para essa criança. Então tenha cuidado com palavras de incompetente, de mal, de grosso, de burro. Não é xingar por xingar. Essas palavras fazem sentido para a criança. Ela sabe o que aquilo quer dizer. Então, se você associar esse tipo de informação de forma repetida e fundamentalmente associada a uma atividade que ela execute, ou fundamentalmente a um fato que ela viva, você atribuir esse significado negativo, saiba que nesse momento, em questão de segundos, você poderá estar gerando uma crença limitante. E mais ainda se você associa uma carga emocional forte. Né? Se você fala alto, gritando, a criança associa o medo. Né? Da mesma forma que se você agride fisicamente, né? Por isso que isso é proibido hoje, porque você não pode agredir uma criança, você não pode dar tapa na criança. Não pode dar tapinha na criança. Não pode dar tapinha na criança. Não tem que dar tapinha na criança. Então, você não tem que associar na cabeça da criança, porque o seu pai fez isso com você no passado, você hoje é adulto e entende que você não é no tapinha que você vai resolver a questão. Você vai dar a informação no diálogo. Na conversa, a criança entende, ela percebe as coisas. Entende? E você pode na teimosia, você pode retirar bônus da criança. Não é? Então, retirar um brinquedo que ela gosta muito, como castigo do comportamento errado, sem agredir fisicamente. Ela vai entender que quando ela age contra uma norma, ela vai ser punida, algo vai ser retirado dela. Quando você passa um carro no vermelho, a polícia não chega em você e sai dando cacetada. A polícia vai passar uma multa. Vai ser retirado do seu bolso dinheiro. Então ele não te bate. Não é? Por que você vai ter que bater numa criança? Ela tem que entender que com comportamento errado, quando ela foge à lei, algo é retirado, ela é penalizada com alguma coisa. Um jogador vai todo contente e faz um gol. Aquele gol, se for ilícito, errado, se tiver uma falta envolvida, o gol é anulado, é retirado dele. O jogador não vai ser espancado no campo pelo juiz, porque ele fez errado. Não, ele vai ser penalizado, vai ser retirado o gol dele, e se não for a situação de gol, ele vai levar um cartão de advertência, e que se for uma falta grave, ele vai tomar um cartão vermelho e vai ser retirado
da possibilidade de jogar. Então, esse tipo de informação que na sociedade existe é para ser dado desde criança. Ninguém adulto sai apanhando no meio da rua porque faz as coisas erradas. Quer dizer, a menos que exista uma pessoa totalmente desequilibrada, não é? Então, eu acho que é importante, e eu perdi um tempo maior, ou ganhei um tempo maior falando sobre isso, porque quero reforçar o fato de que a informação que é passada para a criança tem que ser passada na conversa de forma de entendimento e não de agressividade. E, fundamentalmente, aquilo que você diz, repetindo aos fatos que a criança vive. Então, para terminar, 3 frases obrigatórias que um pai e uma mãe deveriam dizer todos os dias aos seus filhos para aumentar a possibilidade de criar crenças possibilitadoras nesse filho. Eu te amo profundamente. Eu amo você profundamente. Você é o campeão da minha vida. Você é um campeão na escola. Você é um campeão no seu trabalho. Você é um campeão no desporto que você faz. E você é uma pessoa bonita. Você é muito bonito. Você é capaz. Você me pediu 3, eu poderia dar 15. Ou seja, você encorajar com coisas que remetam ao perdão, ao amor, à gratidão, ensinar a criança a ser grata quando ela recebe algo e ela ser grata por aquilo, você está ensinando comportamentos de alta frequência. E isso é muito importante. Muito bem, acho que foi um podcast muito produtivo e com muita informação para as pessoas que estão lá em casa e que acho que vai conseguir transformar muito as pessoas e as vidas que rodeiam as pessoas que assistiram. E assim chega ao fim mais um podcast Prosperidade na Prática. Eu sou o Daniel Silva. E eu sou o Maurício Colpas. Você já sabe, se foi um vídeo que também foi produtivo para você e você queira partilhar esse vídeo com outras pessoas, você pode partilhar para quem você quiser, porque do jeito que foi produtivo para você, poderá ajudar também outras pessoas. Dá um like no vídeo, não é isso? Isso é um sinal que você dá-nos a nós de que nós estamos no caminho certo e, obviamente, se nós estamos percebendo que estamos agradando as pessoas com as informações, esse sinal pode ser dado através de um sinalzinho para cima. Mas também, se não gostou, pode dizer que a gente está aqui para corrigir tudo aquilo que você quiser ou que acha que seja importante corrigir. E para que nós percebamos onde é que está a nossa falha ou o nosso acerto, você pode usar essa parte de comentário e fazer o seu comentário, deixar questões que você queira saber, sugestões de novos temas, coisas que não ficaram claras, que você precise de mais informações, deixa tudo aqui. Na terça-feira que vem, a gente volta mais uma vez.